Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Eclesiastes capítulo 2 é uma reflexão profunda e abrangente do autor, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, sobre a busca do sentido da vida e a futilidade dos prazeres e esforços terrenos. Este capítulo é uma continuação da exploração de temas iniciada no primeiro capítulo, onde o autor expressa sua desilusão com a sabedoria, o trabalho e os prazeres mundanos. No início do capítulo, o autor decide experimentar a alegria e o prazer para ver se isso traz algum sentido à vida. Ele diz: "Disse eu no meu coração, vem agora, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas eis que também isso era vaidade." Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Este versículo estabelece o tom para o restante do capítulo, onde ele narra suas diversas experiências e as conclusões a que chegou. Ele começa descrevendo suas tentativas de buscar prazer através do riso e do vinho. Ele diz: "Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta?" Eclesiastes capítulo 2, versículo 2. Isso mostra que, apesar de suas tentativas de encontrar satisfação no riso e na alegria, ele não encontrou nenhum valor duradouro neles. Em vez disso, ele percebeu que esses prazeres eram passageiros e insatisfatórios. O autor então descreve suas grandes realizações e projetos. Ele construiu casas, plantou vinhas, fez jardins e pomares e acumulou grandes riquezas. Ele diz: "Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto." Eclesiastes capítulo 2, versículos 4 e 5. Essas realizações são impressionantes e mostram o alcance de suas capacidades e ambições. Além disso, ele acumulou uma grande quantidade de servos, gado, prata e ouro, e adquiriu cantores e concubinas. Ele diz: "Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres em grande número." Eclesiastes capítulo 2, versículos 7 e 8. Apesar de todas essas conquistas e acumulações, ele conclui que tudo isso era vaidade e aflição de espírito. Ele diz: "E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol." Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Esta declaração resume sua percepção de que, apesar de suas grandes realizações, elas não trouxeram um sentido duradouro ou satisfação. O autor também reflete sobre a sabedoria e a loucura. Ele diz que a sabedoria é melhor do que a loucura, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Ele diz: "Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas." Capítulo 2, versículo 13. No entanto, ele percebe que tanto o sábio quanto o tolo acabam encontrando o mesmo destino, a morte. Ele diz: "Como morre o tolo, assim morre também o sábio." Eclesiastes capítulo 2, versículo 16. Ele lamenta que todo o seu trabalho e sabedoria acabem sendo deixados para outra pessoa após sua morte, sem garantia de que essa pessoa será sábia ou tola. Ele diz: "Assim também aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu hei de deixá-lo ao homem que virá depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo." Eclesiastes capítulo 2, versículos 18 e 19. Esta incerteza sobre o futuro herdeiro de seu trabalho aumenta sua frustração e sentimento de inutilidade. Na parte final do capítulo, ele reflete sobre a natureza do trabalho e do prazer. Ele conclui que o melhor que o homem pode fazer é comer, beber e gozar o fruto do seu trabalho, pois isso é um dom de Deus. Ele diz: "Não é do homem que come e bebe e faz gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Eu vi que isto também vem da mão de Deus." Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Esta conclusão sugere que, apesar da futilidade aparente das realizações humanas, há um valor em apreciar as simples alegrias da vida como presentes de Deus. No contexto histórico, é importante entender os costumes e a cultura da época em que o livro foi escrito.
Acredita-se que Eclesiastes tenha sido escrito durante o período do rei Salomão, aproximadamente no século FIS a.C. Durante este período, Jerusalém era uma cidade próspera e o reino de Israel estava em seu auge. Salomão era conhecido por sua grande sabedoria, riquezas e projetos de construção, incluindo o Templo de Jerusalém. A descrição dos grandes projetos e acumulações no capítulo 2 reflete essa realidade histórica. Os costumes da época incluíam a valorização da sabedoria, o acúmulo de riquezas e a busca de prazer através de festas e entretenimentos. A prática de ter servos, acumular prata e ouro e adquirir concubinas era comum entre os reis e a elite da sociedade. Os jardins e vinhas mencionados no texto eram sinais de riqueza e prosperidade, e a construção de grandes casas e palácios era uma maneira de mostrar poder e status. No entanto, o autor de Eclesiastes questiona o valor de tudo isso. Ele observa que, apesar de todas as realizações e prazeres, a vida ainda parece vazia e sem sentido. Esta reflexão é particularmente relevante no contexto de uma sociedade que valorizava tanto a acumulação de riquezas e a busca de prazeres. O autor desafia a sabedoria convencional de sua época, sugerindo que essas coisas não trazem a verdadeira satisfação ou sentido para a vida. Ao refletir sobre o capítulo 2 de Eclesiastes, à luz dos comentários dos estudiosos modernos, podemos aprofundar nossa compreensão das lições e insights oferecidos pelo texto. A ênfase na vaidade dos esforços humanos e na incerteza do futuro herdeiro do trabalho reflete uma visão realista e, por vezes, cínica da vida. No entanto, a conclusão de que o homem deve apreciar as simples alegrias da vida como presentes de Deus oferece uma perspectiva mais positiva e esperançosa. Além disso, a reflexão sobre a morte e a igualdade de destino entre o sábio e o tolo é uma meditação profunda sobre a condição humana. Independentemente de nossas conquistas ou sabedoria, todos enfrentamos a mesma realidade final. Esta perspectiva pode nos levar a valorizar mais o presente e a buscar um sentido mais profundo além das realizações materiais. Em resumo, Eclesiastes capítulo 2 é uma exploração rica e multifacetada da busca humana por sentido e satisfação. Ao narrar suas experiências e reflexões, o autor nos convida a reconsiderar nossas próprias prioridades e a buscar um entendimento mais profundo da vida. Através de suas palavras, somos lembrados de que, apesar das incertezas e frustrações, há valor em apreciar as simples alegrias e reconhecer a mão de Deus em nossas vidas. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.